o que você poderia ser se você tivesse feito as coisas diferente, ou se talvez você não fosse o seu pior inimigo. Será que você já teve essa reflexão na sua vida? Esse é o primeiro episódio do meu podcast Brisa da Bri, onde eu posso trazer para vocês o que eu acho que sempre fez diferença na minha vida online, que são os meus pensamentos e como me sinto sobre as mais diversas situações. Pensando nesse processo de autossabotagem que a gente está conversando aqui, é um dos maiores exemplos que eu tenho na minha própria existência de como a gente consegue ser o nosso pior inimigo. Eu tive uma infância e adolescência bem complicada com relação à minha saúde mental. Eu era uma adolescente extremamente insegura, que eu não imaginava que eu tinha possibilidade de um futuro onde eu pudesse ter qualquer coisa que significasse ou parecesse como sucesso. Eu ia para o ensino médio, fiz uma prova para entrar numa escola técnica bastante bem conceituada aqui na minha cidade, consegui passar nessa escola, e aí a gente entra no ponto de se auto-sabotar. Eu não estudava para as provas, porque eu tinha criado essa ideia na minha cabeça de que se eu estudasse e fosse mal, significava que eu era definitivamente burra e não tinha sucesso, não tinha futuro na minha vida. Agora, se eu não estudasse e conseguisse ir bem, sei lá, por um milagre divino, aí significa que existiria a possibilidade de eu não ser definitivamente burra. O que é completamente absurdo, né? Porque, tipo assim, como você vai nem tentar e já assumir algo? Eu tive uma prova de História da Arte, onde eu falei assim, olha, eu vou tentar estudar, vendo o que dá. E eu gabaritei a prova. Então, mesmo tendo essa afirmação que é possível se dar bem uma vez que você entenda e estude a matéria, eu não fiz nada disso. A depressão, minha saúde mental não me permitiu nem buscar ajuda, procurar ajuda, ferramentas que me pudesse passar por esse período. Mas essa memória constantemente volta na minha vida, porque é ali que eu percebo o que eu fazia para me barrar. Mas isso não parou só na escola, não. Isso pendurou em diversas outras áreas da minha vida também. Mas esse fato de eu conscientemente inventar alguma coisa que me barrasse de fazer algo que ia beneficiar a minha própria existência por medo, por receios, por ansiedades que minha mente doente criou naquele momento. Daí eu acho que isso é algo assim que todo mundo já passou em algum momento, aonde você está duvidando sobre as suas capacidades, aonde você tem uma ideia de alguma coisa que você quer fazer, mas por NXYZ você acha melhor nem tentar, ou porque você coloca aquele padrão lá em cima, não, só quando for assim eu vou começar, ou só quando eu estiver assim eu realmente vou ter adquirido algum sucesso, e aí você se pega sentindo nunca suficiente, ou mesmo quando você supostamente chega naquele nível, você se sente não merecedor. Isso aconteceu comigo algumas semanas atrás. Eu participei de um projeto, eu estive lá, fiz o meu trabalho que precisaria, mas quando eu saí da call, eu tive uma crise, onde eu me sentia completamente não merecedora de estar lá. E em quantos outros momentos da minha vida eu já me senti assim novamente? Muitas vezes é porque a gente coloca o nosso sucesso em umas definições que a sociedade, às vezes, foram feitas para que a gente nunca alcance eles. Quanto mais bens você tem acumulado, quanto mais dinheiro você tem na sua conta bancária, mais isso vai dizer sobre o valor de quem você é, enquanto vida profissional e existencial no sentido geral. E a gente se compara, porque a gente vê o tempo todo na internet, a fulana de tal comprando jetinho, e é isso, e vivendo, e viajando, e tendo, e a gente fica, meu Deus, e o que eu tô fazendo? Aonde que eu tô indo com tudo isso? Será que eu preciso de rever os meus limites morais? Será que eu tenho que rever o que eu guardo de valor e fazer tudo o que for possível para conseguir ter mais dinheiro na minha conta? Será que é isso o que vai me definir e saciar esse vazio, esse sentimento ruim que eu tenho dentro de mim? Eu não acho que a gente modificar os nossos valores ou aceitar fazer coisas que fogem dos nossos limites morais, apenas muitas vezes para conseguir uma recompensa monetária, é um dinheiro que vale a pena. Eu prefiro saber que eu não tô fazendo mal a ninguém.
que eu não estou propagando mentiras, que eu não estou dando suporte a um sistema que traz mal para as pessoas ao meu redor. Eu não tenho uma fé específica em religiosidade ou espiritualidade no sentido geral. E tem muitas pessoas que têm, quando buscam formas de lidar com esse sentimento de insuficiência, esse sentimento de não se sentir digno do sucesso e das conquistas que a gente tem na vida. No meu caso, eu recorro a eu mesma e ao mundo que a gente tem aqui no redor. Tem coisas que eu consigo alterar, tem coisas que eu não consigo mudar, tem problemas que vão além de eu mesma, que interferem na minha existência. Mas eu consegui tentar lidar com esse meu outro lado que me impede de viver a vida que eu almejo, que me impede de viver a existência que eu tanto quero. É o mínimo que eu posso fazer é tentar lidar com esse lado. Eu sinto que a gente tem no nosso cérebro, tem a versão que é a nossa consciente, que é a que tá aqui ativa, que tá trazendo um assunto, que tá refletindo sobre uma questão, que tá desenvolvendo um plano. E aí tem um outro lado do nosso cérebro, que é uma parte que é inconsciente, que a gente, infelizmente, não tem um tanto controle assim, que nos joga pensamentos, memórias, reflexões invasivas e que nos fazem se sentir mal. Quantas vezes eu tô de boa lá e de repente, puf, aparece um pensamento de um momento no qual eu senti vergonha. E aí, tipo, é como se eu estivesse revivendo aquela memória involuntária chata que veio. E aí eu tenho que, na mesma hora, intervir comigo e falar assim, Briana, isso já passou, Briana. Nada de ficar revivendo. Eu tento, no mesmo momento, fazer a intervenção de quem eu sou agora. E lembrar pra eu mesma de, isso faz parte do passado. Vamos tentar analisar o que aconteceu de lá pra cá? Você aprendeu com isso, você aprendeu a lidar com aquela situação de uma forma diferente, você conseguiu adquirir maturidade. Não foi bom, realmente não foi bom. E eu acho que esse é um ponto importante. A gente ter compaixão com nós mesmos. Lidar com os próprios sentimentos, lidar com as nossas questões, não é fácil. E essa não é uma atividade que todo mundo faz, viu? Não é todo mundo que se permite entender os próprios sentimentos ou refletir consigo mesmo sobre o que está passando. Muita gente que abafa os sentimentos com diversas outras coisas, seja trabalhando demais, seja consumindo coisas que não vão fazer bem para ela, mas vão anular aqueles pensamentos, porque encará-los de frente é difícil. Olhar para si mesmo e falar o que está acontecendo? O que talvez eu possa fazer de diferente para alterar essa situação? Por mais doloroso que muitas vezes esse processo pode ser, eu acho que ele é extremamente recompensador. Porque a gente sempre sai daquela situação com novas perspectivas, com um novo conhecimento sobre quem somos, sobre as nossas limitações, sobre o que queremos e sobre o que nós não queremos na nossa própria existência. No final das contas, é a gente com nós mesmos. Ninguém pode ir lá, botar a mãozinha dentro da sua cabeça e falar que coisa gostosa, deixa eu tirar esse negócio aqui que não tá tão legal pra você. E botar uma outra coisinha aqui, pluf. Seria interessante, assustador se pudesse fazer isso? Provavelmente. Mas eu acho que isso também nos traz a autonomia e a força de que a gente pode trabalhar nas coisas que nos são limitadoras. Eu tento encarar, como eu disse para vocês, reformulando, olhando por um outro ângulo por aquela situação, olhando com o olhar de agora. E eu acho que a nossa existência começa a ser menos pesada quando a gente percebe que a gente consegue ser o nosso próprio melhor amigo. Quando a gente consegue se apaixonar pela nossa própria existência e entender que, talvez eu não vá conseguir resolver tudo agora, mas de eu não estar me machucando, me punindo, achando que eu sou menos, que eu mereço menos, apenas porque eu tenho essas limitações, já é um passo de vitória, sabe? Você conseguir, aos poucos, construir paciência consigo mesmo, entender que você tem coisas que precisam de lidar, coisas que vão ser superadas e que amanhã você pode ser uma versão melhor de si mesmo. Eu lembro quando eu tinha 17 anos, e eu já comentei isso algumas vezes, que eu tive uma viagem pro hospital, numa experiência de quase morte.
E quando eu acordei naquela cama de hospital, eu tive a certeza que eu estava cansada de ser a minha pior inimiga e lutar contra a minha própria vida. E a partir daquele momento, mesmo que fosse assim, eu não me machucar, eu entender que, pois é, eu tenho minhas limitações, era o suficiente. E eu caminhar todos os dias para construir a vida que eu almejasse, o futuro que eu quisesse, amar a mim mesma, mesmo nos piores momentos, com a minha própria existência. E hoje, com 30 anos, eu reconheço que, poxa, superei muita coisa. Isso me dá também esperança que eu vou continuar superando os desafios que a vida vai me trazer no futuro. Mas é entender também que esses desafios não precisam de me definir, me limitar, me impedir de começar algo novo, de tentar algo novo, porque enquanto a minha existência racional está presa nesse corpo, tudo que eu tenho é possibilidades de tentar, de fazer e ver no que dá. E eu acho que tudo que a gente faz em direção para a gente construir uma relação mais saudável com nós mesmos, tendo mais compaixão, entendendo as nossas limitações, refletindo, buscando formas e alternativas para lidar com elas, faz tudo valer a pena. Porque no final, um dia a gente vai se tornar uma memória, no qual vai se dissipar com o tempo e espaço. E aí tudo isso daqui já nem vai fazer mais sentido, a gente nem sabe o que pode ter depois. Então eu me atenho ao aqui e agora e o que eu posso fazer para que esse momento seja o mais espetacular possível. E nesse momento, eu decidi compartilhar com vocês esses meus pensamentos em relação às minhas limitações, meus medos, os desafios que eu tenho tido em lidar com os meus próprios sentimentos. E eu espero que tenha feito sentido para você. Se fez, lembra de avaliar positivamente esse podcast, esse episódio, seja lá onde você estiver nos ouvindo. Muito obrigada por fazer parte dessa nova jornada. Os episódios vão ser sempre assim bem curtinhos, com reflexões e com pensamentos sobre diversos assuntos, que esse, sem dúvida, vai ser só o início de uma nova jornada. Esse projeto vai crescer junto comigo e com o seu feedback. Então, se você tem sugestões de assuntos que você gostaria de me ouvir falando, por favor, comenta aqui embaixo no vídeo, ou manda uma DM no Instagram, @BrianaNask, ou no DM do Instagram do podcast, que é @BrisaDaBri. Você provavelmente vai encontrar os links todos na descrição deste vídeo /episódio do podcast. E a gente vai poder continuar conversando, trocando ideia e vendo o que mais vem pela frente. Muito, muito obrigada por ter me ouvido. 2 beijinhos e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!